Nossos valores estão conectados ao trono da graça através do amado Espírito Santo. Quando assim acontece, tudo de mais precioso que vem da parte de Deus se manifesta não só no nosso presente, mas nos conduz a um futuro glorioso que Deus tem preparado para cada um de nós. Esse é o Café com a P de hoje, eu sou o apóstolo Rafael e nós estamos na temporada chamada Cosmovisão. Cosmovisão define que nós somos as lentes pelas quais interpretamos tudo ao nosso redor. E estamos falando da lente origem dos valores. A origem dos valores, quando ela se encontra no Espírito Santo, ela conduz para uma vida de vitória, uma vida plena, uma vida abençoada, mesmo mediante as lutas. Amém? Querida Cláudia, grande beijo. Minha sogra Ana, beijão. Fica com Deus. Vamos chegando. Bem-vindo todo mundo que está entrando aí. E ontem tivemos uma live maravilhosa com o pastor Júdice Oliveira. Amanhã teremos aí o Patrício, nosso convidado de toda quinta-feira, né? De cada quinta-feira. E assim vamos construindo esse tempo de vida em que nós temos hoje, esse tempo glorioso, esse tempo diante de muitas adversidades, muitos desafios, mas aonde o poder de Deus quer se manifestar poderosamente. Que Ele encontre em mim, você, um coração aberto, uma vida disposta. E hoje eu quero falar dentro dessa lente chamada origem dos valores, né? Nós falamos sobre identidade e valores. Mas aí vem a grande pergunta, bom, da onde que vêm os nossos valores? E qual a importância disso? Os nossos valores vão conduzir a nossa cultura de vida, e pessoal, familiar, social. E se os valores forem bons, todo o resto será bom. Então a origem dos valores do cristão devem estar em Deus. E é na pessoa do amado Espírito Santo que a gente encontra a manifestação dessas riquezas em glória. E hoje eu quero ministrar a respeito dele, o Espírito Santo, sua pessoa e os seus dons. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela oportunidade da vida, invocamos o teu santo e bendito nome. Pedimos manifesta em nós, através dessa live, a tua glória e a tua graça. Derrama sobre nós o teu poder. Manifesta, Senhor, a unção e a graça do amado Espírito Santo nesse momento, Pai. Ó doce Espírito, seja bem-vindo a se manifestar em nós e através de nós, alcançando vidas e corações, alcançando a vida de pensamentos e manifestando os seus dons maravilhosos para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bem-vindo a todos que estão entrando. Aqui no rodapé do seu celular tem aí algo semelhante a um aviãozinho de papel, né? E aí você clica nele e vai aparecer para você uma lista de nomes de pessoas que você vai marcando aí e convidando para participar do Café com a P. Né? Constantemente o número de pessoas, a capacidade de pessoas para a gente convidar muda, né? Parece que aumentou de 50 para 100, então a gente pode convidar mais pessoas ainda para essa live. Isso é maravilhoso. Enquanto você marca aí, se você já marcou também, pega o seu café, tira uma foto da sua xícara, né? Escolha aí, de repente, a sua xícara preferida para esse momento de devocional. Coloca aí na rede social e marca a gente.
Vamos lá, vamos falar do amado Espírito Santo. Eu quero ter como base para essa ministração devocional aqui de hoje o texto de Joel, capítulo de número 2. Né? Joel, capítulo 2, é um texto tremendo. Esse texto, ele começa falando assim: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando, o dia do Senhor está próximo. E aí ele vem vindo, vem falando, vem descrevendo, né? Vem aqui enumerando várias coisas. O verso de número 12 e 13 falam assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o seu coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Então ele vem chamando ao arrependimento e, de repente, chega no famoso texto que diz assim, verso 28, e depois disso, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. E vem descrevendo aqui muito do que a gente está prestes a viver, já estamos vivendo, estamos prestes a viver do final dos tempos. Mas o texto de Joel, capítulo 2, a partir do verso, em especial o verso 28, né, Joel 2, 28, a gente vê aqui a promessa do derramar do Espírito Santo. Nós vemos que em Atos capítulo 2, quando essa promessa se cumpre literalmente, nós vemos Pedro citando esse texto. E Pedro, ele era muito bom em não precisar terminar as pregações. Por quê? Todo pregador sabe que o mais difícil é terminar uma mensagem. Mas Pedro não tinha esse problema, porque sempre no final da mensagem o Espírito Santo se derramava de maneira tremenda. Foi assim a primeira vez em Atos 2 e passou a ser assim na vida dele. Então, enquanto ele estava falando, a multidão interrompeu Pedro e perguntou o que eles deveriam fazer para receber o Espírito Santo. E Pedro diz: arrependam-se, sejam batizados e recebam o dom do Espírito. E muitas vezes não acontece necessariamente nessa ordem. Né? Muitas vezes acontece o arrependimento, o batismo com o Espírito Santo e depois o batismo nas águas. Mas é maravilhoso a gente se dar conta de que quando Jesus, ao terminar sua obra e se preparar para a morte de cruz e ser assunto aos céus, após a sua ressurreição, ele diz assim para os discípulos: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Allos Paracletos, que do grego significa o outro consolador. Outro, não como alguém diferente, mas a palavra Allos significa outro do mesmo tipo. Alguém igual a Jesus. Que Jesus estaria enviando para capacitar, ou uma palavra moderna que o pessoal usa, empoderar, não só os discípulos naquela época, mas todos aqueles, como eu e você, que entregamos nossa vida para Jesus, temos acesso às mais infinitas riquezas em glória em Cristo Jesus, que se manifestam através da pessoa amada do Espírito Santo. Bom,
Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece ressurreto dentro de um quarto onde os discípulos estavam trancados com medo, e Jesus ali sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Nós vemos essa referência, essa figura acontecendo em 2 lugares no Antigo Testamento. Nós vemos lá no Gênesis, quando Deus cria o seu boneco de barro, Adão, e sopra sobre ele o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E aí ele se torna alma vivente. Bom, a segunda menção no Antigo Testamento, que nós vemos o sopro de Deus vindo, é quando ele vem no vale dos ossos secos, quando Deus fala a Ezequiel, profetiza ao Espírito, profetiza ao vento. E ali existe uma restauração, na visão de Ezequiel, uma restauração física e espiritual no vale de ossos secos. Quando Jesus vem aqui e sopra sobre os discípulos dentro daquele quarto fechado, ali estava nascendo a igreja, que se reunia fisicamente. Jesus já tinha mencionado isso, ele disse: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas faltava o sopro que traria a manifestação do Espírito Santo de uma maneira incomparável, como nunca tinha acontecido antes. Porque a promessa de Deus, de Joel, ia se unir com tudo que Jesus estava falando. E Jesus estava dizendo: olha, vocês farão obras maiores do que as minhas. E aí quando nós lemos lá o apóstolo Paulo falando que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos é o que habita em nós, nós começamos a visualizar através dessa lente da origem dos valores a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo e todo o poder que ele tem para liberar sobre as nossas vidas. O fato é que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é tão Deus quanto Pai, quanto Filho. Ele não é uma nuvem, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Tanto que a Bíblia nos fala: não entristeçais a pessoa do Espírito Santo. Uma nuvem não fica triste, uma força não fica triste, uma pessoa fica triste. E aí nós vemos que o Espírito Santo é essa pessoa que faz parte de Deus, que é aquele que tem a característica criativa. Ele estava sobre a face das águas como uma galinha que choca os seus ovos. O termo lá em Gênesis é esse, gerando vida sobre a terra. Então, é função constante do Espírito Santo soprar como nas velas de um barco, que para estarem cheias tem que estar restauradas, mas ter um vento constante. Poderíamos dizer que as velas são a nossa identidade e os nossos valores. E o vento que sopra para esse barco atravessar oceanos é o vento do Espírito. Com a identidade restaurada, os nossos valores restaurados, a gente descobre que a origem disso, da própria restauração, vem do Espírito Santo, que é essa pessoa criativa de Deus, que tem esse poder que produz poder. Bom, nós encontramos na pessoa do amado Espírito Santo aquele que nos lembra, que nos revela, que nos ensina todas as coisas.
O Espírito Santo, ele é aquele que nos convence também do pecado, da verdade e do juízo. Então, olha que companheiro especial. Olha que coisa linda, olha que Jesus nos confiou a Ele. E é Ele que vai nos arrebatar para encontrarmos com Jesus nas nuvens, no iminente momento do rapto da noiva de Cristo, o arrebatamento, onde nós vamos encontrar com Jesus nos ares. E quem vai nos levar lá? O Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que foi ao inferno e que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Sim, Jesus morreu. E mesmo mesmo não tendo cometido nenhum pecado sequer, não por ser Deus, mas por viver na total dependência do Espírito Santo, sendo homem, ele assumiu os pecados de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro. E ao morrer na cruz e consumar a sua obra, ele vai ao inferno. A Bíblia nos fala que ele tomou as chaves da morte e do inferno. Então, nós vemos que quando a Bíblia fala que o Espírito Santo, mesmo o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo estava com Jesus, foi com Jesus, e foi o Espírito Santo que o ressuscitou. Esse mesmo Espírito com o qual nós fomos selados com o selo da promessa e com o qual nós devemos manter comunhão, é que vai nos arrebatar, transformar o nosso corpo num corpo glorificado, exatamente esse corpo que você tem, sim. Porque Jesus ressuscitou no mesmo corpo que ele recebeu no ventre de Maria e que viveu e desenvolveu durante 33 anos e meio. Jesus ressuscitou naquele corpo, só que com um upgrade, revestido de glória, graças à pessoa do Espírito Santo. E então, é esse mesmo Espírito que habita em nós, que nos permite viver uma vida na total dependência e assim uma vida gloriosa de feitos incontavelmente maiores do que eu e você poderíamos fazer como meros seres humanos. E Ele que nos convence do pecado. Muitas pessoas têm acreditado no evangelho universalista, liberalista, que tiram a coisa fundamental da reconciliação entre homens e Deus, que é o arrependimento de pecados. Pecar, do grego, é errar o alvo, e o alvo é Cristo. Toda vez que eu não sou Cristo, que eu não sou como Cristo, eu erro o alvo, eu peco. E aí você me diz, não, mas então é impossível. Eu digo, é impossível. Humanamente é impossível. Toda vez que você pensa nisso, na dependência da força do seu braço, você vai ter uma tentativa frustrada e religiosa de seguir a Deus. Agora, quando o caminho é justamente o caminho de humildade, de chegar diante de Deus e falar, Deus, por mim mesmo eu nada posso, mas Jesus rasgou o véu que separava, fazia separação entre nós e nos uniu. Rei, Calatrava, Sharamaya. Sou eu que vos capacita e que vos enche de graça e de verdade, diz o Senhor. Aleluia. A Shirley está falando que eu não consigo imaginar como é esse corpo, a ponto de Jesus não ser reconhecido. Muito bom, Shirley, seu comentário. Sabe o que acontece, Shirley? Uau, é legal. Eu gosto muito da participação porque nos permite crescer, né, em desenvolver a live.
Jesus não foi reconhecido porque a imagem que ficou por último na visão dos discípulos é a que ficou marcada na vida deles. Qual foi a imagem que eles tiveram de Jesus? Uma imagem envolta ao pânico, uma imagem de um Cristo. Olha a descrição da tortura de Cristo. A Bíblia fala, o profeta Isaías descreve que os seus sofrimentos seriam assim: as suas costas seriam açoitadas e ficariam como uma terra que passou o arado. Também a Bíblia fala que os pelos do seu rosto, a sua barba, foram arrancados à mão. Ele foi golpeado na face, ele recebeu uma coroa de espinhos, e cada espinho enorme. Ele foi realmente mutilado ali, né, detonado. Essa imagem, não a imagem a imagem europeia de um Cristo, desculpa gente, de um Cristo de tanguinha, né, numa cruz, limpo, só com umas gotinhas de sangue, sabe, de ladinho. Não é essa imagem. A cruz era uma estaca de execução. As pessoas eram torturadas para morrer ali de forma lenta e cruel. Jesus estava lavado de sangue, de sujeira. Então ele estava literalmente irreconhecível. Essa imagem ficou nos olhos dos discípulos. Como nós, que também temos a última coisa que olhamos, fixamos e lembramos daquela maneira. Tá? Mas quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com o corpo glorificado, o mesmo corpo, mas não com aquela cara de sofrimento, com tudo aquilo. Sabe? Nós vemos que uma breve visão disso é quando Jesus é transfigurado no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração. Uau, os discípulos veem a glória de Deus nele de uma maneira sobrenatural. Enfim, tudo isso através do amado Espírito Santo, com o qual Jesus tinha plena comunhão. Olha só, voltando aqui para essa questão do Espírito Santo, nós vemos que ele nos convence do pecado. Hoje, muitas pessoas tentam tirar essa mensagem do Evangelho. Se você tirar a mensagem de arrependimento do Evangelho, você tira o poder transformador. Porque uma das funções do Espírito Santo é gerar em nós a tristeza que Deus sente quando nós não cumprimos, na dependência dele, o propósito para o qual ele nos destinou. Então imagina, por que Jesus foi tão severo ao dizer o seguinte: quem está em mim e não produz bom fruto é cortado e lançado fora? Por quê? Se nós, enxertados em Cristo, nos alimentando da vida que flui de Cristo, não produzimos frutos. Gente, não está falando da minha força do meu braço, da minha tentativa, da minha capacidade. Ao contrário, está falando da minha conexão, através do meu reconhecimento, da minha entrega. Isso é o quê? Arrependimento. Não no sentido latino da palavra, né, que vem da palavra de autoflagelação, mas sim da palavra de mudança de 180 graus e de transformação de mente e automaticamente de natureza. As pessoas querem tanto transformação de vida. Tem muita gente insatisfeita com a vida que leva, ou pelo menos verbaliza isso. Talvez até nem estejam tão insatisfeitos porque determinadas transformações não acontecem, porque pessoas amam viver como estão vivendo.
Só que não tem coragem de assumir isso. Por quê? Porque até para isso foi tirado a honestidade, o reconhecimento. Por quê? Por causa do politicamente correto. Não pode falar. O que não pode falar, gente? João Batista estava no deserto e denunciando. Isso desagrada o Senhor, isso é pecado, por aí vai. Agora, as pessoas em nome de uma dita religiosidade acham que a solução para fugir do legalismo é não falar de pecado e arrependimento. Quando, na verdade, é o reconhecimento dos nossos erros, do nosso afastamento de Deus, que é o primeiro passo para a gente se aproximar de Deus. É quando eu e você nos damos conta de onde nós erramos. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a compartilhar com a gente os sentimentos do coração do Pai. E o primeiro sentimento do coração do Pai, com respeito aos seus filhos, que estão errando o caminho, é de tristeza. Então, quando você sente um peso de tristeza no seu coração porque você fez algo que não agradou a Deus, que é o maior interessado no nosso bem-estar, na nossa vida, no nosso sucesso, como seres humanos, é porque Deus está compartilhando com a gente. Lembra como que você e eu possivelmente fomos criados? Quando a gente é pequenininho, vai pôr a mão na tomada, o pai repreende, a mãe repreende. Se a gente insistia, o que era? Tapa na mão. E aí, o que acontecia? A gente entendia. A gente podia até não gostar, porque a Bíblia também fala que quem é repreendido no primeiro momento não gosta. Mas você cresceu um pouquinho e já tomou um choque. O pessoal de Brasília aí já tomou choque 220, né? 110 o cara cola na parede, é perigoso. Mas o 220 é um coice. O 220 é um coice. A mão pula. Você fica com o corpo tremendo, a energia passa no corpo inteiro. Né? Aí na hora você entende por que papai e mamãe disseram assim, ó, não põe a mão. Agora imagina o seguinte, a partir do momento em que eu e você não somos comunicados de que determinadas coisas são erradas, são ruins, são más, são destrutivas. Aí você vive uma vida do jeito que você quiser. Nesse estilo de vida não existe amor. E é por isso que a Bíblia fala que Deus corrige o filho que ama. E a primeira expressão, quando a gente cresce, quando a gente erra, pelo menos na minha casa era assim. Meus pais expressavam a tristeza que eles estavam sentindo por eu ter cometido determinados erros. O pesar. O pesar dos meus pais era pior do que o castigo, ou até uma surra. Ver meus pais tristes era melhor ficar de castigo. Então, essas coisas é que estão sendo roubadas da gente hoje, quando as pessoas estão tirando o processo de transformação que só acontece por meio de arrependimento. Que quem trabalha para isso? O Espírito Santo. Tá vendo porque a origem dos valores está ligada a ele? Escuta aqui. O Espírito Santo nos convence. Ezequiel descreve o sentimento gerado pelo convencimento do Espírito. Ele fala assim, vós sentireis nojo de si mesmos. A gente se sente imundo, a gente tem nojo da própria cara. E isso é o primeiro trabalhar do Espírito Santo. A gente sente a tristeza de Deus e a gente se olha no espelho e fala, como eu fui capaz de errar. Tendo acesso ao Pai, tendo um Espírito amado me auxiliando. Olha só, aqui a Ju está comentando aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, a Ângela falando, eu glorifico a Deus porque sempre que falo com Deus,
nas minhas coisas, o Espírito Santo me mostra na hora. É isso, né? Aqui, ó, parece que hoje os jovens não ligam mais nem para o pesar dos pais, estão insensíveis. É porque esse é o caminho que direciona para os tempos do fim. Pessoas amantes de si mesmas, sem afeição natural, o amor esfriando, a desconexão geracional. Mas sabe o que a Bíblia nos fala? Que Deus nos deu o mesmo espírito de Elias que estava em João Batista, de converter corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais também. Sabe, é nesse momento em que a gente tem que se levantar na força do Senhor e fazer como ontem o pastor Judson falou aqui de uma maneira tremenda, né? Ele falando o seguinte, que a gente tem que profetizar o Espírito e não aos ossos. Olha que coisa tremenda, a gente olha para as situações da nossa vida, caóticas, e a gente fica profetizando as circunstâncias. Vamos para a Bíblia. Eu creio muito que tudo a autoridade se dá por meio de palavra de comando, ok? Não adianta pensamento positivo, não, se não tiver palavra de comando. E nem positivismo, gente, leva a grandes lugares, não, tá? Às vezes o otimismo é uma droga. O cara é tão otimista que ele não encara determinados fatos, ignora e acha que por ele ignorar vai dar tudo certo. Então, palavra de comando. Palavra de comando pro diabo é sai. E não deixa bagunça não, leva junto. Sabe? Agora, Ezequiel fala, profetiza ao Espírito. Uau! Olha que comunicação. Olha que posição de autoridade na nossa identidade. Por exemplo, eu vejo muitos de nós, não estou aqui criticando não, é só uma pontuação para você analisar. Com respeito à forma com que você fala. Se você acha que eu tenho muito degradê, que eu sou exagerado, tá bom. Mas sabe qual é a verdade? É que você só sabe a autoridade que tem ou que não tem quando você se depara com um problema. Tá? Então, se você nunca se deparou com a situação de libertação, de expulsar demônios, você não sabe. Você tem teoria. Agora, quando você se viu diante de uma situação em que você tinha que expulsar demônios de alguém, uma situação perigosa, aí você começou a aprender sobre a autoridade, palavra de comando. Então, isso é muito importante. E tem gente que até aceita, não, tá bom, eu tenho autoridade, eu expulso demônios. Mas quando a gente fala aqui da nossa identidade em Cristo, e a gente fala aqui, ó, de profetizar ao Espírito, tem gente que fala, meu Deus do céu, quem sou eu para profetizar o Espírito Santo? É boca de Deus, em conexão com o Pai, com o Filho, com o próprio Espírito, para profetizar de acordo com Deus. E Deus quer que a gente abra a boca e faça isso em concordância com Ele. Agora, tem gente que ainda não entendeu isso. Por quê? Porque nunca precisou exercer essa autoridade. Aí tem um medo do Espírito Santo de uma forma tão grande, que é o outro extremo. Tem gente que não tem o mínimo respeito, não sabe nem a importância de honrar e de respeitar o Espírito Santo. E tem outros que têm tanto medo, que ele faz oração que é pior do que telemarketing. Você já viu? Oração pior do que telemarketing. O cara bota 4 verbos na mesma frase. Senhor, que o Senhor queira, venha estar fazendo. Meu Deus do céu, eu imagino Jesus olhando e falando assim, meu Pai, você não está crendo nessa oração não. Vou responder não. Se você está ali baseado na palavra, fala, Deus, faça. Isso não é dar ordem a Deus.
Mas profetiza o Espírito. Você imagina Ezequiel falando assim: Espírito, se tu quiseres, bem que tu podes, venha então e que tu possas estar fazendo. O Espírito Santo está lá esperando. Ele está dizendo: libera a palavra de comando. Só que para isso, você tem que ter intimidade com Ele, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. E por quê? Porque aí vai evitar com que você caia naquelas coisas. Eu profetizo um carro, uma casa para você. Meu irmão, só pode profetizar quem está com o espírito da profecia. Você pode querer desejar para alguém, sabe, o melhor, um carro, uma casa. Mas você só vai poder profetizar isso se o Espírito Santo te mostrar isso. Essa é a grande diferença. Bom, vamos falar um pouco dessa relação com o Espírito Santo. A gente está falando aqui de intimidade, a gente está falando aqui do trabalho, da obra dele, né? De criar, de manifestar vida e também de convencer do pecado, da verdade, do juízo. Ele convence. O diabo é imitador. Aí o diabo quer se parecer tanto com ele, mas para te projetar para o lado oposto. Aí o diabo se torna o quê? Acusador. E você não consegue entender a diferença entre o Espírito Santo que te convence do pecado para Satanás que te acusa do pecado. E aí veste uma toga religiosa, um manto de falsa espiritualidade e vem criticar, entendeu? A noiva de Cristo. Acorda, tira a venda dos olhos. Porque fulano está me julgando. E aí, com isso, você começa a roubar das pessoas o direito do exercício de juízo. Se é o Espírito Santo que nos dá discernimento de espírito, para a gente ver se algo é verdadeiro, se algo é mentiroso. Então, a verdade é o seguinte: enquanto o Espírito Santo nos convence do pecado, o diabo nos acusa do pecado. Se você não está sabendo a diferença disso, corre para os pés da cruz e para o amado Espírito Santo. Por quê? Porque você está sendo roubado do único caminho que te dá acesso à capacitação sobrenatural, que te leva a viver a vida de Deus e o verdadeiro evangelho. O resto é filosofia. O resto é filosofia. Parabéns para os filósofos formados, Deus os abençoe. Agora, não diminui o evangelho, que é o poder de Deus, que capacita a igreja com seus defeitos a avançar até as portas do inferno, de maneira que as portas do inferno não resistem. Perguntinha básica: porta tem pé? Então porta não anda. Quem caminha é a igreja, no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que fala para mim e para você: uau, fiquei triste, faz isso. O diabo, ele fala assim: pecador, né? Se deu mal aí, ó, vai lá. Como diz o postzinho, né? Faz o que te faz feliz, assinado Satanás. E depois te acusa. Depois te acusa. Deus te chama pelo teu nome e te mostra o teu pecado. O diabo te chama pelo teu pecado e depois zomba do teu nome. Saiba diferenciar isso. Quem ama, corrige. Quem odeia, acusa. São coisas totalmente diferentes. E julgamento, gente. Julgamento é eu determinar algo da sua vida sem eu ter a mínima noção do que você passa. Nunca calcei teu sapato e estou criticando tua forma de andar.
É isso. Isso é julgamento. Agora, exortação é conhecer a verdade ao ponto de ser liberto por ela, e aí você ganha um filtro na tua vida. E tudo que passa por esse filtro é revelado. Agora, existem várias maneiras de exortar. A palavra exortação, ela significa encorajamento. Então, quando eu e você somos exortados, por mais que a gente não goste no primeiro momento, logo no momento seguinte o Espírito Santo nos mostra assim: ei, é porque em mim você tem um potencial incalculável. Não se limita, porque o pecado é limitante. Se a verdade liberta, a mentira aprisiona, e o pecado é a mentira de Satanás. Adão pecou, ficou preso. E sempre a proposta do pecado é uma proposta mentirosa, com aparência de verdade. Mas vamos lá. Olha só, o trabalho do Espírito Santo é nos convencer. Também nos lembrar das coisas, gente. Nos lembrar do que Deus fala, nos lembrar da palavra de Deus. Tem gente que tem amnésia gospel. Por quê? Porque não tem relacionamento com o Espírito Santo. Não consegue lembrar um milagre, não consegue lembrar uma bênção, não consegue lembrar das promessas de Deus. Vai conversar com o Espírito Santo. Chama ele. Fala, me lembra, amado. Me lembra das promessas. O Espírito Santo, ele também nos ensina. Ele nos ensina. Se você não sabe, dobra os joelhos e fala: Espírito Santo, eu te entrego a minha ignorância nesse assunto. Me ensina, me capacita. E aí, nós vemos nesse processo do Espírito Santo, que começa com convencimento de pecados, que nos leva a Jesus. Nos leva a Jesus, porque é Ele que, sabe, nos mostra o caminho do arrependimento. E aí, nós invocamos Jesus como nosso Senhor Salvador. E diante de nós vemos Jesus nos imergindo na pessoa do Espírito Santo. Quando isso acontece, é o batismo com o Espírito Santo. Uma coisa é um mundo que hoje tem sobre si derramado o Espírito Santo. Nos piores lugares do mundo, o Espírito Santo está derramado. Para quê? Convencer. Ele não está operando com liberalidade porque Deus respeita a vontade do homem. Por isso que tem frase que tem que pensar um pouquinho, sabe, gente? Tem gente que fala, Deus está no controle de tudo. Gente, Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Agora, Ele deu controle das coisas para o ser humano. Então, onde está acontecendo a injustiça? Porque o ser humano está exercendo mal a sua autoridade. Você acha que Deus está no controle? Não. Deus perdeu o controle, Rafael? Não. Ele continua sendo soberano. Só que Ele te deu responsabilidade. Responsabilidade. Então pensa, sabe? Tem papo, gente, que é frase para massa, que não pensa, massa de manobra. O diabo sabe que não pode impedir a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, o evangelho. Então ele vem com determinadas coisas. Para você não pensar. Ativa a tua mente, teu cérebro, ativa a mente espiritual. Assume. Se tem coisas tirando de você a sua responsabilidade, então presta atenção. Porque é isso que o diabo quer fazer quando ele gera o pecado. Bom, o Espírito Santo está sobre toda a carne para convencer. Quando convence, sabe, a pessoa invoca Jesus, ela recebe dentro de si o Espírito Santo. Jesus disse, o reino dos céus está ao seu alcance e ele estará em vós. Mas aí uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é ser imerso no Espírito Santo. É você estar afogado nele por dentro e por fora. É quando Jesus pega você
e ele te mergulha dentro da pessoa do amado Espírito Santo. E nesse momento, você começa a usufruir de todos os valores da pessoa do Espírito, das suas riquezas em glória, que se manifestam através de dons. O mais evidente deles é o dom de falar em línguas. Não significa que é obrigado quem é batizado com o Espírito Santo que fale em línguas. O que eu entendo biblicamente é que quem é batizado com o Espírito Santo manifesta pelo menos um dos dons. E o falar em línguas é o mais evidente. Então, quando eu oro por batismo com o Espírito Santo, eu peço que se evidencie o dom de línguas, para que a pessoa não tenha dúvida, para que ninguém mais tenha dúvida. Mas existe uma lista bíblica de mais de 20 dons espirituais. A Fátima perguntou aqui, e o Espírito Santo está dentro de nós e quando ouvimos que vem sobre nós, é certo? Eu creio o seguinte, gente. Deus, quando Ele derramou o Espírito, Ele colocou à disposição da igreja e a gente recebe, o céu passa a se manifestar dentro de nós. Então a gente acaba se expressando, dizendo, vem Espírito, vem, e na verdade a gente está pedindo que Ele se manifeste. Então, talvez o melhor termo seria ter a liberdade a se mover e a se manifestar. Por quê? Porque ele já está aqui. Né? Não condeno quem faz diferente. Agora, cabe a cada um de nós procurar a forma mais precisa, como eu dei o exemplo aqui de orar. Procura a melhor forma de você orar. Né? É lógico que Deus entende, que Deus faz, mas, gente, quanto mais preciso a gente for, melhor para nós. Melhor para nós. Né? Por que algumas pessoas falam em línguas e outras não? Essa é uma boa pergunta, né, querida? Tem pessoas que não manifestam o dom de línguas, né? E até são batizadas com o Espírito Santo porque manifestam outros dons. E o meu conselho é que busquem o dom de línguas. Muitas pessoas já são batizadas com o Espírito Santo e têm o dom de línguas, mas não falam porque a mente vive sabotando. Não, isso aqui não é bem o dom de línguas, você que está inventando, você ouviu alguém falar e está só repetindo, né? E uma das formas que eu sempre entendo e pergunto para as pessoas é, você que não fala em línguas, mas acha que foi batizado com o Espírito Santo, ou falou em línguas uma vez, não falou mais, você, quando está dormindo, já teve sonhos que está falando em línguas? Aí muitas pessoas falam assim, sim. Eu falo, então você é batizado? Né? Fica à vontade para orar e para falar. Né? Bom, queridos, a gente vê a capacitação do Espírito se manifestando sobrenaturalmente. E o dom de línguas é um dom de comunicação tremenda. Né? Tremendo. Nós vemos em Atos 2 que o que se manifestou ali foi um mix de coisas, né? E foge desses teólogos que ficam discutindo uma coisa e outra. Deus é tudo, em todos, sabe? Tem teólogos que ficam dizendo que é mentira o dom de línguas e que os caras receberam a manifestação sobrenatural de falar no idioma de povos, né? De 10, 11 povos que estavam numa circunferência que estavam em Jerusalém, que moravam numa circunferência de 1.400 quilômetros de distância de Jerusalém. Né? E no dia de Pentecostes estavam ali. Aí eu falo, mas que ignorância dessas pessoas, né, gente? Deus é Deus que manifesta o idioma sem eu ter aprendido na escola e que manifesta línguas dos anjos. As duas coisas. Sabe, eu já vivi experiências na minha vida, né? Eu já vivi experiências na minha vida de falar em línguas, né? E a pessoa que está ouvindo, ouvir em hebraico, o judeu está no local, ouvir em hebraico, ouvir maravilhas de Deus, vem me agradecer. Eu tenho certeza que eu nunca fui para a escola, nunca estudei, não falo hebraico, né? E assim vai, quantos testemunhos de pessoas que não falavam o idioma de determinados lugares. Eu vi uma vez
um homem de Deus muito simples, muito humilde, falando, orando por um tio meu e liberando uma palavra profética em inglês para ele. O cara não sabia falar uma palavra em inglês, né? E foi algo tremendo. Eu tinha 11 anos de idade quando eu vi aquilo. Então, os dons do Espírito são capacitadores para a gente realizar a obra de Deus. E o dom de línguas, ele, talvez dos dons, ele seja o único que a gente edifica a si mesmo, né? Os demais a gente recebe para abençoar sempre a igreja, o corpo de Cristo, o próximo. E eu queria compartilhar aqui um breve relato, só a nível de abertura do seu entendimento, né? E a minha internet está boa aqui, tá, gente? Se está pausando aí, eu acho que é a internet de vocês, tá bom? Mas quando eu salvar a live, para você vai ficar tudo normal. Mas para mim, meu sinal tá bom, tá tudo legal aqui, né? Bom, eu quero trazer aqui para vocês uma lista de dons, né? Uma lista aqui de 27 dons espirituais. E só para você ter uma visão abrangente de como o Espírito Santo é maravilhoso. A gente vê no Novo Testamento, basicamente, 3 listas de dons no Novo Testamento. E quando a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê menções do Espírito Santo, tá? Pelo menos 4 vezes o nome Ruach HaKodesh é citado no Velho Testamento diretamente à pessoa do Espírito Santo, né? Angela Câmara falou assim: pastor, eu vi na igreja que o falar em línguas é você e o Espírito Santo, né? Bom, quem creia mesmo que 90% do que a gente fala em línguas é um bate-papo entre nós e o Espírito. Mas muitas vezes as pessoas estão profetizando em línguas e aí tem que se manifestar um dom chamado interpretação de línguas, para que aquela profecia seja compreendida por todos, né? E eu vi casos em que muitas vezes a profecia era a própria pessoa, né? Deus estava falando uma palavra profética para a própria pessoa, porque não tinha ninguém perto que tivesse disposição de ser um vaso na vida daquela pessoa, e aquela pessoa não tinha interpretação, não usufruía do entendimento daquilo, até que chegou alguém, interpretou e falou: Deus está falando com você, né? Então é algo tremendo. Então nós vemos aqui, por exemplo, em Romanos capítulo 12, a gente vê aqui 7 dons, né? Na lista de Romanos. A gente vê o dom de profecia, né? O dom de profecia é uma manifestação de Deus para exortar, para consolar e para edificar. E que muitas vezes no meio disso Deus anuncia o que está acontecendo, o que está para acontecer, né? Nessa lista de Romanos fala também sobre o dom de serviço, né? O Marquinhos está perguntando aqui, por que é mais fácil falar em línguas do que interpretar? Um dia eu perguntei, Marquinhos, para um homem de Deus em Brasília, com quem eu trabalhei há alguns anos, e também um homem fluente nos dons, né? E eu perguntei para ele assim: por que é mais fácil falar em línguas do que ter visões espirituais, né? E ele me trouxe uma resposta muito legal. Ele falou assim: olha, é a mesma fé que você usa para falar em línguas, você tem que usar para manifestar os outros dons, né? E uau, e aquilo para mim foi tão pontual, tão simples. Eu deixo isso aqui para você, para todos nós, né? Use a mesma fé que você usa para falar em línguas, né? Para a manifestação dos outros dons, né? E em nenhum momento a gente está banalizando as línguas, tá, gente? Aqui, desde alguns meses atrás, no Café com AP, a Sós com Deus, que algumas pessoas começaram a escrever em línguas aqui nas minhas lives, e esse é um dom que Deus me deu há mais de 15 anos, mas que eu guardava no meu coração por muito zelo, e quando esse negócio apareceu, quando eu vi, eu já tinha interpretado online,
E aí foi maravilhoso ver que outras pessoas também têm feito isso. Aqui mesmo hoje, bastante gente já escreveu e nem sempre eu interpreto, tá? Ou porque eu não tenho interpretação, ou porque é algo pessoal para você ou para mim. Então, por aí vai, né? Aleluia! Bom, a gente vê aqui o dom de serviço, né? O dom de serviço é maravilhoso. Tem pessoas... Gente, uma coisa importante, tá? Muitos dos dons, eles são simplesmente uma capacitação sobrenatural para você fazer com mais facilidade ou com uma capacidade incrível aquilo que a gente pode fazer naturalmente. Por exemplo, servir. Servir é uma coisa que todo mundo pode fazer. Mas quando a pessoa manifesta ali o dom do serviço, isso é feito de uma maneira ímpar. E aí fica a marca do Espírito naquilo, né? O dom do ensino, por exemplo, né? Então, o dom do ensino é aquilo. Você pega lá o cara lendo o Salmo 23, ensinando o Salmo 23, você fala, meu Deus, da onde que ele está tirando isso, né? É o dom do ensino que leva a pessoa a conhecer mistérios que passam despercebidos diante dos olhos dos demais. Romanos 12 fala também da exortação. É um dom. Exortação não é, sabe, dar aquela lavada no outro, né? Não. Exortar é um dom. É você conseguir ganhar a pessoa e tirá-la de uma condição e conduzir a outra, é um dom do Espírito, né? A gente vê aqui o dom de contribuição. Gente, cabe a todo cristão ser fiel nas suas finanças. Cabe a todo cristão ser fiel nas suas doações, dízimos, ofertas e por aí vai. Agora, quando o cara tem o dom, a pessoa recebe, manifesta ali o dom de contribuição, meu Deus, ele é o que mais contribui. E quanto mais ele semeia, mais ele colhe. Sabe? Se você quer competir, você apanha, porque você fala, meu Deus, esse cara tem, né? Então, não vou ofertar porque eu não tenho o dom de contribuição. Eu cria vergonha na cara, né? Todo mundo é chamado a contribuir. Agora, busca o dom. Busca o dom. Por quê? Porque, meu Deus, ele fala que ele nos dá sementes e não celeiros. Já pensou nisso? E aí, quanto mais semente eu tenho, nossa, mais colheita eu vou proporcionar, eu vou ter. Isso é maravilhoso. Tem gente que fala, não, mas imagina eu dizimar aí $10.000. Gente, se você dizima 10 mil é porque você ganhou 100 mil. Então, olha que coisa tremenda e que coisa maravilhosa. Romanos 12 ainda fala sobre dom de liderança. Gente, muitas vezes pastores não deveriam ser líderes dos seus ministérios. Deveriam ter ao seu lado líderes que têm o dom de liderança. E eles seriam líderes povo espiritualmente, mas ter líderes que fizessem outras coisas, sabe? Que conduzissem de outra maneira. Romanos 7 também fala do dom de misericórdia. Gente, todos nós temos que ter um coração misericordioso, mas quando a gente manifesta o dom de misericórdia, é muito diferente, sabe? A gente vê lá em 1 Coríntios 12, outra lista, né? Então existem várias formas, gente, de ministrar os dons, sabe? De ensinar os dons. Eu cresci com a ideia batista de que existiam só os 9 dons e que não existia o homem dos 9 dons, né? Igual tipo o homem de $6 milhões, né? Mas depois, com o tempo, a gente foi aprendendo que não... Sabe, que dentro desses 9 tinha aí um monte, né? E que você poderia nichá-los de maneira que você percebe que, meu Deus, tem várias formas de categorizar esses dons. Então, eu estou usando aqui uma lista de 27 dons, inspirada em estudos que mostram dons do Novo e do Velho Testamento, né? E a verdade é que em Cristo nós fomos enriquecidos com toda sorte de bênçãos, está tudo isso à nossa disposição. E quais são os melhores dons? É aquele que você precisa no momento ideal da necessidade. Então vai lá e busca, sabe? Está conectado, faz o download e manifesta esse negócio em nome de Jesus. Deixa eu acelerar um pouquinho, que
está passando a nossa hora aqui. Mas fala da palavra de sabedoria e de conhecimento. Gente, eu amo esses dois dons. Eles são como diagnóstico e prescrição médica, né? Então, o palavra de conhecimento é uma revelação, né? O dom de revelação, não, o dom de revelação é genérico, né? A revelação pode vir através de profecia, através de uma visão espiritual, né? E através de uma palavra de conhecimento, onde Deus te mostra por que tal coisa está acontecendo na sua vida. Então é o diagnóstico. E a palavra de sabedoria é a prescrição médica, que é o que você deve fazer diante de tal situação que você está vivendo. São dois dons irmãos gêmeos maravilhosos, né? Tudo isso, gente, vai gerando em nós? Valores, manifestando os valores que vão nos conduzir a uma cultura, a cultura do reino, sabe? Ontem o Júlio mencionou tanta coisa maravilhosa, uma das coisas que ele falou é o seguinte: me espanta ver a igreja falar tão pouco de Jesus, me apavora. Ver a igreja falar tão pouco do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos enriquece, gente. Vamos falar do dom da fé. O dom da fé, gente, é maior do que o kit básico de fé que a gente tem. Todo mundo nasce com um kit de fé que torna a pessoa propensa a crer em Deus. Depois você se converte, a fé vai sendo acrescentada pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o dom da fé, é algo sobrenatural, te leva além, né? E depois a gente vê aqui também dons ministeriais, né? Não estou aqui trazendo estudo, estou só comentando, né? Dons ministeriais de Efésios capítulo 4, né? Há quem diga também que eles são os dons de Cristo. Olha que coisa interessante, que rico. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre são dons ativos hoje. Estão aí, sabe? Não, porque os dons cessaram. Quando? Quando que não me avisaram? Porque o céu está aberto na minha cabeça. Quem falar assim, os dons cessaram, você fala, meu filho, você está desatualizado, desconectado. É por isso que Jesus volta, e quem vai nos arrebatar o Espírito Santo, você não vai. Se eu fosse você, eu se preocupava mais, porque está desconectado, tua internet está mal com o Pai. Carlinha está falando aqui, minha prima, hoje nosso avô estaria fazendo 124 anos. Vodilho, nunca vi ele falar uma palavra em línguas, mas era um homem que lia a Bíblia e era projetado para o texto bíblico e convidava suas filhas para verem Lázaro ressuscitar e outros. Ele estava lendo, mas ele ia para lá. Pregador da palavra, cheio do Espírito Santo. Vamos vê-lo na glória. Aleluia. Glória a Deus. Bom, a gente vai continuar isso amanhã, sexta-feira. A gente vai continuar isso segunda-feira, tá bom? Minha vontade é ficar aqui, né? Ainda mais agora parece que o Instagram tá liberando live de 4 horas, né? Mas hoje não vai dar. Eu quero dizer para você que amanhã nós vamos estar aqui com o nosso amigo Patrício Zine, que está aqui, o dom da fé maravilhoso, traz a existência que não existe aqui, temos identidade com o Criador, é isso aí. Eu e o Patrício aqui amanhã, tomando café e falando sobre o Espírito Santo, amém? Seus valores, sua capacitação sobrenatural e nossa relação céu e terra. Eu quero dizer uma coisa, o Espírito Santo diz: eu fui liberado para operar na terra entre os homens, para conduzi-los ao céu. Clamem a mim e eu disponibilizarei o que já é vosso. Para que provem, usufruam e compartilhem aquilo que pertence ao Pai. E assim, aproveitem da maravilhosa graça que a vós foi entregue, diz o Senhor. Oh, que coisa linda, coisa linda.
é a lente da origem dos valores que nos permite mergulharmos na pessoa do amado Espírito Santo. Aleluia. Se Ele permitir, amanhã a gente fala um pouco mais disso. Se não, na sexta-feira a gente continua. Amém? Queridos, eu quero ativar em você o dom de contribuição. Se você gostaria de contribuir com o nosso ministério, nós estamos na Europa por causa de um chamado ministerial. Não existe nada do glamour que está na cabeça de muita gente em estar aqui. Se você quer ser as mãos que se aliançam e nos enviam, entre em contato no particular comigo e pergunta como você pode se aliançar financeiramente com o nosso ministério através de ofertas de dízimos. Amém? E eu vou te orientar como você pode fazer isso. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus multiplique a sua vida. Tudo que Deus tem derramado em nome de Jesus, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Eu sou aquele que manifesta a vida que vos foi dada pelo Pai, o eterno Criador. Aleluias. Te comenabiasai. Aleluias. Cláudio está pedindo aqui a conta. Quem está na Europa, eu vou mandar. Quem está no Brasil, me pede aí que eu vou mandar no particular, tá bom? Uau, que coisa linda. Deus é lindo, Deus é tremendo. Que abram-se portas para você de trabalho, de entendimento, de crescimento, de revelação, de graça, de verdade. Que o Senhor derrame mais de tudo aquilo que já está à sua disposição nas regiões celestiais e que as suas mãos estejam abertas para receber. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Até amanhã no Café com a P. Eu vou salvar a live, você curte, comenta o que mais te marcou e compartilha com alguém que você ama. E assim a gente leva essa palavra do Evangelho ao maior número de pessoas possíveis. Deus te abençoe. Fica na paz. Shalom, shalom.